secretário Wesley Camamuz, seja bem-vindo a essa casa. Sobre a proteção de Deus, já havendo um legal, declaro aberta a presente sessão. Vereadora Roseli, com a palavra de Deus. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Palavra do Senhor. Amém. Podem sentar. Elisângela. Boa noite, de novo. Boa noite, pessoal presente. Cumprimento o deputado Cristóvão, com honra de tê-lo aqui conosco. Senhor presidente, nessa primeira sessão extraordinária, consta aqui na pauta para devolução por parte da Comissão de Finanças e Orçamento, os pareceres aqui nas emendas impositivas, emendas essas que foram apresentadas individualmente por todos os vereadores na LOA, Lei Orçamentária Anual, e também os pareceres das duas emendas, nas várias emendas apresentadas pelo vereador Daniel Hipólito, tanto no PPA como na LOA. Então serão colocadas as emendas, os pareceres e também os projetos na pauta da ordem da segunda sessão extraordinária, convocada para essa data ainda, para a primeira votação. E também consta aqui na pauta para votação, uma vez que, só lembrando, as sessões extras foram convocadas para encerrar a pauta de projetos, então também tem aqui na pauta o projeto de lei número 51, projeto para primeira votação, projeto de iniciativa do Poder Executivo, que cria na estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Orizona cargo em comissão para assessoramento técnico e administrativo superior na área da saúde, para dotar a Policlínica Municipal de Orizona de mecanismo de melhoria de gerenciamento e atendimento daquela unidade. Então, senhor presidente, esse projeto aqui encontra-se na pauta para a primeira votação, lembrando que foi o parecer em conjunto pelas comissões de Constituição, Justiça e Redação, de Finanças e Orçamento e também de Educação, Saúde e Assistência Social. Não vou fazer a leitura do parecer, porque é um parecer muito técnico, todos já sabem, e está aprovando o projeto de lei. E um parecer único, em conjunto, de todas as comissões. Projeto em discussão. Parecer em discussão. Parecer em votação. Aprovado. 10 votos. Após a aprovação do parecer, o projeto de lei número 51 encontra-se na pauta da ordem para a primeira votação. Em discussão. Projeto. Senhor presidente, caros colegas vereadores, vereadoras, quero sim me manifestar e até poder orientar a nossa bancada de oposição, os colegas vereadores, para que nós possamos, de forma conjunta, votar contrário a esse projeto. E aqui eu trouxe algumas justificativas para a qual. Eu já tinha dito da questão da minha preocupação com o processo legislativo em si. A entrada dos projetos em pauta, a celeridade da tramitação, que me deixa muito desconfortável, mas, analisando um pouco melhor e analisando o projeto, que eu perdi, mas, aqui, analisando o projeto, eu queria trazer algumas pontuações aqui, na verdade 8, para justificar o meu voto contrário. A primeira delas, que diz ali um dos seus primeiros artigos, que é a equiparação da remuneração. No projeto não fala valores que ele irá receber, esse diretor. Fala que está equiparado ao secretário municipal. E aí é um problema, uma deficiência muito grande, porque a nossa própria Constituição, no seu artigo 37, lá no inciso 13, diz que proíbe qualquer equiparação ou vínculo remuneratório entre cargos distintos. Então não pode simplesmente vai ganhar igual fulano. É uma preocupação.
Segundo ponto, atribuições técnicas operacionais indevidas. O cargo é comissionado, mas inclui funções técnicas, burocráticas e operacionais. E aí eu também, pesquisando, proibidas pelo tema 1010 do STF, que determina que cargos em comissão devem exercer exclusivamente direção, chefia e assessoramento. Então, o projeto aqui ele fala de forma técnica também, cria um cargo técnico. A escolaridade compatível, né, embora exija apenas nível médio, o cargo envolve funções de alta complexidade e decisões estratégicas, né, contrariando os princípios da eficiência, imparcialidade administrativa. Mas não somente a falta de um estudo de impacto financeiro que não existe no projeto. Inclusive, eu havia comentado com a vereadora Roseli que o projeto está aqui apresentado, né, pelo prefeito. Nós temos a justificativa também assinada pelo prefeito, assinada lá no dia 10 de abril. Então, ou seja, já lá bem atrás usaram a justificativa será de outro projeto, que já tramitou nessa casa, né, da criação de um outro cargo de direção. Então, me preocupa também. Não tem um estudo técnico e de impacto financeiro. Risco à legalidade e responsabilização. A aprovação pode gerar, né, aportes aí no Tribunal de Contas. E a ausência justificativa técnica do projeto, que não demonstra a necessidade concreta do cargo. Faltou isso na justificativa. Então, assim, muito preocupado com a tramitação. Entrou o projeto na terça-feira passada, já fora do expediente, ou seja, né, eu acho que nem o setor de protocolo estava operando ainda, foi colocado em pauta. Nós vamos votá-lo em 2 sessões extraordinárias, não requer essa celeridade. Nós poderíamos discutir conforme mais tranquilo, né, assim dizendo. Então, gostaria de orientar o voto contrário ao projeto e trouxe essas justificativas, até compartilho com vocês, talvez no grupo, para me justificar, para não ficar parecendo que é apenas votar contra por votar. Eu tenho muita essa preocupação, já anunciei aos colegas que, caso aprovado, obviamente, irei buscar outras maneiras de barrar esse projeto. Mais algum novo vereador? Projeto em votação. Então, o projeto houve empate, né, senhor presidente? Manifeste o voto, por favor, só para mim constar direitinho. Se quiser pãozinho, né, Deixando mandar. Nós podíamos debater melhor ano que vem. Votamos, senhor presidente. O senhor vota favorável ou não favorável? Favorável. Favorável? Então, o projeto aprovado em primeira votação seguirá para a pauta da próxima sessão extraordinária, ainda nessa data, para a segunda votação. Senhor presidente, encontra-se na pauta também, para a segunda votação, o projeto de lei número 37, datado de 13 de agosto, de autoria do senhor prefeito, que autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir um imóvel que especifica, mediante permuta por imóvel de propriedade da Prefeitura, objetivando a ampliação do cemitério municipal e da outras providências. O projeto foi aprovado na primeira votação, né, na sessão ordinária, também da mesma forma, né, por desempate, através do voto de Vossa Excelência, e agora consta na pauta para a segunda votação. Projeto em discussão. Senhor presidente, Em discussão. cumprimento os novos colegas mais uma vez, senhor presidente, a todos que fazem aqui presente, cumprimento aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente, esse projeto, eu já quero manifestar o contrário a esse projeto, desde já. Projeto este que a Comissão de Finanças e Orçamento fez vários pedidos aí que não foram atendidos. A gente apenas, vereador Daniel Poli, pedimos para que contratasse um avaliador do município para que a gente pudesse votar com mais clareza. A gente entende que precisa ter e existir o quanto antes a ampliação do cemitério, mas a gente tem que ter responsabilidades com o patrimônio público.
procurando uns e outros por aí, vereador Carlos Eduardo, inclusive corretores que não quiseram colocar o deles na reta. Isso foi o que eles me falaram, que o valor é estrondamente diferenciado. Inclusive, senhor presidente, um cidadão citou que teve esta conversa com o senhor e te orientou que a diferença de preços é gigantesca. E ele não poderia colocar por motivo de questão de perseguição. Isso foi o que ele me disse. E disse que orientou o presidente desta casa. Então, eu quero deixar aqui, desde já, pessoal, para depois amanhã não vir falar que vereadores de oposição não queriam que houvesse ampliação do cemitério. De forma alguma, a gente quer, mas a gente quer também que tenha responsabilidade com as coisas públicas. Não é só entender que eu pego uma área que é bem mais valorizada do que a outra e troca só porque precisa haver essa ampliação, vereador Roseli. Então, o certo era ter feito esse avaliador, ter feito a avaliação dos dois terrenos, para que a gente entender melhor, votar melhor. Porque a gente sabe, vocês sabem, os vereadores de situação sabem que há, sim, essa diferença enorme de valor. Eu sei que vereadores da situação, inclusive o vereador Oswaldo, também procurou alguns corretores que eles me informaram que também foi orientado. Deixaram claro para o vereador que o valor é diferenciado, coisa de milhões, não vou citar. Para vocês entenderem, pelo tamanho da área que está sendo passada ali, o terreno ali, o alqueire naquele local ali tinha que valer 3 milhões, vereador Valdemir. Coisa que não existe. Um terreno aqui mais próximo à terra de cultura, terra de plantio de soja, não está valendo 400 mil. Então, assim, quero deixar bem claro aqueles que estão votando favorável, aqueles que estão votando contra, que nós, vereadores de oposição, estaremos saindo dessa votação e levando diretamente ao Ministério Público, e um avaliador se comprometeu a participar dessa audiência ao Ministério Público. Porém, ele não ia fazer avaliação para a Prefeitura, mas participar junto com o Ministério Público ali. Então, quero deixar bem claro que nós vamos recorrer, né, à Justiça, até porque nós vamos mostrar, vereador Daniel Ponte, que a diferença é muito grande em questão de valores desses dois terrenos. Obrigado. Vereador Ulisses. Boa noite a todos, mais uma vez. Cumprimento o senhor presidente, Fernando, demais colegas vereadores e vereadoras. Senhor presidente, projeto de suma importância, não só para o Poder Executivo, mas para toda a população lisonense. Esse projeto, quem estava aqui no mandato passado, é o mesmo projeto que chegou a essa casa. Alguns vereadores dessa legislatura estavam na legislatura passada. Foi o único projeto dentro dos 4 anos de mandato que a gente não votou em plenário. Por quê? Porque solicitamos algumas diligências, atualização de certidões, não retornou para o legislativo daquela legislatura. Veio nessa. Senhor presidente, o senhor esteve comigo, juntamente com o vereador João Lucas, estivemos na promotoria, conversando com o promotor de justiça, e uma conversa muito franca, e onde a gente expôs para ele a questão da supremacia do interesse público. Quando existe um interesse público envolvido, a gente não olha por essa questão, não deve olhar, na verdade, essa questão de um lote vale mais que o outro. Quem é realmente interessado nesse projeto é o Poder Executivo. O Poder Executivo enviou esse projeto nessa casa, por quê? Porque se a gente não aprovar esse projeto, em breve não teremos lugar mais para sepultar os nossos entes queridos aqui no cemitério municipal. Então, um projeto de suma importância. Estivemos reunidos aí algumas oportunidades aí com o pessoal do Executivo, secretariado, e sempre expondo a preocupação de que esse projeto precisava ser aprovado. Na verdade, senhor presidente, o que a gente aprova aqui é a autorização legislativa para que o negócio aconteça. Quem deve fazer, na verdade, essa ponderação de valores, se o negócio é favorável, não é para o município, é o gestor.
Na verdade, tudo que é de responsabilidade cai nas costas do gestor. Ele é o dono da caneta. Se bem que aqui no nosso município tem muitos vereadores aí que eu acho que o sonho deles é ser prefeito e ser o dono da caneta. Mas aqui, ciente do que estou cumprindo com o meu papel de vereador, da responsabilidade de analisar esse projeto, como nós analisamos, né, vereador João Lucas? Não foi nenhuma nem duas oportunidades, vereador Ronaldo Costa, vereador Oswaldo, vereadora Daniela, tivemos a preocupação sim, juntamente com o presidente Hernani, de analisar esse projeto, e apesar de não conseguirmos avaliador para esse projeto, entendemos sim que a supremacia do interesse público deve prevalecer. Na gestão passada, se o prefeito não tem a coragem, a audácia de ir lá e fazer um aumento ali do cemitério de forma emergencial, estaríamos já com esse problema sem poder enterrar os nossos entes queridos. Eu fico pensando, senhor presidente, na repercussão, tanto a nível nacional quanto a nível estadual, se isso acontecesse. Pequena cidade de Orizona, com pouco mais de 16 mil habitantes, não tem lugar para enterrar as pessoas. Pensa a repercussão que isso daria para a nossa cidade, repercussão negativa. E eu faço questão aqui de explanar meu voto, porque essa repercussão negativa, eu tenho certeza que muitos agentes públicos, a turma do contra, torce para que isso aconteça no nosso município, torce para que haja esse rebuliço, que a gente não tenha onde enterrar os nossos entes queridos. Então é com a sensação do dever cumprido que eu voto sim favorável a esse projeto, e agradeço a votação de todos vocês. O presidente Hernani já desempatou favoravelmente a esse projeto também, porque entende que a supremacia do interesse público deve prevalecer. Aí, esses dias discutindo na última sessão que deveria, mas o prefeito poderia desapropriar. A gente estuda, vereador Daniel, ali no curso de Direito, que a questão da desapropriação é o último ato jurídico que a administração pública deve tomar. Para que isso aconteça, na verdade, todas as outras meios de tentativa de negociação têm que ser extirpadas, e foi o que aconteceu. Então, eu não acredito que não tem ninguém levando vantagem nesse projeto de permuta justíssima. A gente precisa desse espaço para poder enterrar os nossos entes queridos. Então, por esse motivo, meu voto é favorável, e agradecendo mais uma vez os colegas de bancada que votaram favorável a esse projeto, entendendo a importância para o nosso município. Não é por gestor lá, não é porque o prefeito é o Felipe, não é nada disso. Não é porque nós não somos base, mas porque entendendo a necessidade realmente da gente ter esse espaço público lá para poder enterrar os nossos entes queridos. Obrigado. Mais algum operador? Senhor presidente, gostaria de ler novamente a palavra. Quando o vereador Ulisses fala em questão de oposição, quem está falando aqui é o vereador Flávio Dias. O senhor falou depois dele. Eu sou oposição, mas sou uma oposição inteligente. Você pode ter certeza disso. Naquilo que a gente entende que é bom para o povo, bom para a cidade, eu vou votar. Tá? E questão de Ministério Público, vereador. Ministério Público, ele nunca vai dizer para o senhor votar sim ou não. O voto aqui é do vereador, é livre. O povo já nos elegeu para a gente votar sim ou não. Aí vai da consciência e da responsabilidade de cada um que está sentado aqui nesta casa. É muito fácil. Ele vai dizer que vote favorável, vereador Carlos Eduardo, que vote o contrário. Mas a partir do momento que ele for atiçado, que for levado provas concretas, que esse negócio não é bom, não é legal para o município, ele vai ter que agir, vereador Daniel Porto. A gente tem a plena ciência disso, vereador. Quando o senhor fala muito em gestão passada, o senhor fala muito, o senhor olha muito para trás. Nessa gestão pode tudo, lá não podia nada. Vamos parar com isso. Vamos ter responsabilidade. O senhor tem a plena ciência e a certeza. Já conversei com vários colegas de vocês que sabem que o município está sendo lesado. É porque não está doendo no seu bolso, diretamente no seu bolso. Porque se estivesse doendo diretamente no seu bolso, eu queria ver se o senhor fazia esse negócio. Jamais o senhor ia fazer. Mas o senhor tem um medo, o senhor disse aí agora que o senhor tem um grande medo de a cidade não ter amanhã onde alguém enterrar seus entes queridos. Mas então, já que o senhor está tão preocupado, vamos acabar então com os patrimônios públicos e vamos fazer acontecer. Não é dessa forma que eu entendo política não, vereador. Não é dessa forma que eu sentei aqui. Eu sou muito menos estudado que o senhor. O senhor é um cara muito estudado, formado, um bom advogado, e o senhor sabe muito bem o que o senhor está fazendo. Você está votando contra o povo.
O senhor está dando o bem mais caro do povo em troca do mais barato. Nós sabemos o que precisa acontecer. Tem outras coisas que podem ser feitas ali. Aumentar o terreno lá em cima, para que os terrenos cheguem num valor compatível. Pode diminuir o terreno daqui, mas não. Entende que nós temos que dar a fatia maior do bolo para pegar a menor, porque senão amanhã nós não temos onde enterrar o povo. Isso é falta de gestão, vereador Carlos Eduardo, é falta de gestão. Por que não tem um diálogo? Nós, vereadores, estamos aqui para defender o patrimônio público. Nós estamos aqui para defender o que é do povo, certo pelo certo. A única coisa que nós pedimos foi avaliação. Cadê a avaliação? Eu quero um avaliador do município. É fácil demais buscar um lá de fora. Coloca o preço que eu quero. Não existe, vereador, um preço ser compatível. O terreno lá em cima hoje, ele foi avaliado um alqueire ali acima do cemitério por 3 milhões. Existe algum alqueiro de terra aqui próximo da cidade avaliado em 3 milhões? Não tem como, vereador. Não existe. Nós sabemos o que precisa acontecer. Não estamos aqui querendo empatar nada. Eu estou aqui pronto para ajudar. Mas no meu entendimento, quero deixar bem claro para o senhor, o valor é totalmente incompatível. E a gente vai recorrer a todas as instâncias. Obrigado. Senhor presidente. Obrigada, presidente. É a segunda vez, né, que estamos aí analisando esse projeto, segundo mandato, e continua, né, sem alguma documentação que nós pedimos para este projeto. O valor do metro quadrado aqui dentro da cidade, o mesmo valor do metro quadrado lá, e a mesma quantidade, né? Então, assim, nós gostaríamos demais que tivesse sido analisado, discutido melhor esse projeto. Eu nunca vi ninguém, até hoje, eu nunca vi ninguém ficar sem ser sepultado. Nós temos aqui 2 municípios vizinhos nossos, que o cemitério era dentro da cidade, não tinha mais lugar para sepultar. Não desmancharam casas para aumentar o cemitério. Construiu outro em outro local. Isso de que tem que ser lá, né? Eu fico encabulada assim, nós aqui como vereadores, eu creio que primeiramente nós estamos aqui para defender o patrimônio do nosso município. E um patrimônio que está sendo trocado, que inclusive teve um investimento em pouco tempo, né, de emenda parlamentar, que já foi colocada ali também, naquele local, valorizando mais ainda aquele espaço. Então, assim, o meu voto é não, porque não é justificativa de que se não aumentar aquele cemitério não tem lugar, isso não é justificativa, existem outros lugares, e em todo lugar pode muito bem fazer outro cemitério, mas não é necessário o nosso patrimônio ser trocado da forma que está nesse projeto. E nós não analisamos sozinhos, nós analisamos junto com pessoas que sabem o valor e que sabem fazer conta, né? Obrigada, presidente. Mais algum vereador? Senhor presidente, gostaria também de comentar sobre o assunto, aqui já foi bem explanado com relação aos valores, é o que nos preocupa. Me preocupa também que o bem que está sendo cedido pela administração cumpre sua função social, não é em qualquer lote, não é qualquer quadra, é algo que temos lá. Um investimento recente de recursos federais para a construção de um poço, onde atende a população, onde eu fui procurado por diversos moradores ali próximo, inclusive o que me motivou a procurar o proprietário, dono do terreno que vai ser adquirido. E o mesmo me disse: Daniel, não tenho problema nenhum, mas nenhum que seja outra área, ou até de forma desmembrada, de forma fracionada, mas que cumpra os mesmos tamanhos. Tudo bem. A minha preocupação desde o início foi com relação ao lote, ao imóvel que está sendo transmitido. Mas aí, depois de muita conversa, muito debate, nós vimos que temos um problema ainda maior, que é a questão dos valores que não se equiparam. E aí nós vamos ter diversos problemas. Assim como o vereador Flávio disse, nós iremos buscar as instâncias superiores, nós iremos contestar, e aí vamos ter problemas para o corretor, que fez a avaliação lá, ele vai ter que justificar de onde ele tirou aquele valor. Sanada, entendido que realmente os valores são diferentes. Existia a supremacia do interesse público, mas nós não estamos considerando que nós temos que trabalhar para a população e para o público.
Não é o interesse público, não tem que se sobrepor à legalidade. Então nós temos que entender que isso aqui, vereadores da base, vereador que é da situação do prefeito, líder do governo, aqui podemos ter no futuro um dano ao erário do qual o seu prefeito, do qual já mandou recado de que ninguém manda, de que ele não vai alterar o projeto, ele não vai ver outro lote que se quer, porque ninguém manda, é ele quem é o dono da caneta, pode dar um dano ao erário para ele, para que ele, pessoa, CPF, tenha que devolver aos cofres públicos o que o município foi lesado. Assim como aqui, como os outros lotes, quadras que foram cedidos a terceiros. Então, nós iremos, eu só estou dizendo, tentando argumentar, da maneira de que nós possamos buscar outra alternativa para que nós evitemos problemas para a comunidade, no sentido, não vai ter mais lugar para sepultar as pessoas. Uma coisa que eu não acredito. Mas também, nós precisamos solucionar esse problema, também não lesar o município. Nós precisamos buscar uma solução. Estamos aqui no diálogo. Não quer, já mandou recado que não vai ouvir, o vereador Flávio, o vereador Carlos, não vai ouvir, é para tocar do jeito que está, é para aprovar ou não, deixa do jeito que está. Então, assim, nós vamos buscar instâncias superiores. Obviamente, vou buscar o Ministério Público aqui em Orizona, assim que arquivado, nós iremos buscar nas instâncias superiores. Inclusive, estive em Goiânia hoje, durante todo o dia, no Ministério Público, buscando informações sobre isso aqui. Também. Já sabendo aonde nós iremos entrar com ação, buscando sanar esse problema. Porque isso aqui, uma coisa não justifica a outra. Não vai ter mais lugar para enterrar, isso não justifica. Nós estamos aqui para lutar pelo município, pelo interesse do município, pelo interesse da população. E aquele terreno é interesse da população. O terreno que está sendo cedido é interesse da população. Nós temos que olhar tudo isso. E nós estamos tentando o diálogo, não quiseram. Nós tentamos desde o início, falamos por diversas vezes, mandam outra avaliação. Aí, quando nós questionamos que o legislativo não é respeitado, porque quando chega a matéria aqui, a torta à direita, passa para tramitar rápido, pede extraordinária, essa Câmara se mobiliza, faz e etc. Mas quando pede uma informação, que não foi somente no sentido de pedir informação sobre projetos, não, que inúmeras vezes não se traz, mas fora os requerimentos que também não são respondidos. Então, assim, nós não vamos fazer a toque de caixa, meu voto também vai ser contrário, na maior transparência possível, não tem problema nenhum na hora de mostrar isso para a população, os valores, a população vai entender que realmente há alternativas diferentes. Nós estamos aí às vésperas de um leilão com 119 lotes, e não é todos os lotes que ainda foram aprovados e autorizados. Nós temos outros lotes para poder fazer negociação no sentido de sanar esses problemas. Mas parece que existe uma birra do prefeito de não conversar, eu mandei assim, não estou aberto ao diálogo. Mas, infelizmente, é só contestando a situação aqui da nobre bancada de situação e orientando a galera, pedindo para que todos nós possamos votar contrário. Mais uma vez. Senhor presidente, colegas vereadores, Orizona vive na contramão de muito que se pensa em política pública de desenvolvimento. E às vezes quando você externa isso para a sociedade, aparece as falácias, a tentativa da comoção social, que vai morrer, não tem onde enterrar, como que faz e não sei o quê. Vereador Flávio Dias. Eu fico perguntando, vereador Daniel, qualquer um de nós aqui nessa casa pegaria a sua casa, o seu carro, e venderia pela metade do preço, vereador Vitor. Você vai trocar a sua caminhonete que vale 50 por um que vale 25. Aí quando é meu, eu não faço. Mas quando é do povo, eu faço. E eu já ouvi aqui nessa casa, mas o prefeito que tem 4 mandatos, é fácil demais. É o mesmo modelo lulopetismo. Ou seja, distribuir o patrimônio público, distribuir cargos, distribuir o dinheiro público. E aí, vereador Flávio Dias, quando nós vemos para essa casa aqui, não tem lâmpada para colocar na rua, não tem. Vereador Rosaldo até chegou a falar um dia, vai ter que colocar uma vara, uma lâmpada na porta, não sei de quem, para resolver, É bueiro estampado, é não sei o quê. Ou seja, quais são as prioridades do município? E essa outra questão, vereador Daniel, que eu já percebi que acontece em Orizona. O prefeito gosta muito desse negócio que judicializou, foi para a justiça e não sei das quantas. É fala dele, isso é falácia dele. Tudo que ele vai fazer, ele fala que é oposição,
judicializou. Chegou a hora de judicializar mesmo aquilo que é dano ao erário público. Entendeu? Ou seja, essa casa não furtou, vereador Flávio Dias, em votar esse projeto, em discutir, só pediu informação. Vamos arrumar um avaliador do município. Aí quando você conversa com os avaliadores, com os corretores na rua, e eu já perguntei para uns 3 ou 4, por que vocês, nós não podemos, vamos ser perseguidos. Meu Deus do céu, que democracia é essa? Que país que nós estamos? Ou seja, tem uma avaliação correta aqui, chega para o prefeito, vamos sentar, prefeito, olha aqui, o lote aqui está valendo 3 milhões, você está dando aqui, isso aqui não tem validade, vamos chegar a um consenso. Não, manda para lá, eles são obrigados a votar, quem manda sou eu, o senhor acabou de dizer, né? Não vou dialogar, tem acordo de cavalheiro, está resolvido. Ou seja, a população de Orizona precisa acordar. Esse modelo político que está em Orizona está levando o nosso município ao fundo do poço. Nós não temos infraestrutura rural, nós não temos infraestrutura urbana, né? Nós não temos iluminação pública. E agora pega um patrimônio desse que não é votar por votar, votar contra o prefeito. Não, gente, pelo amor de Deus, 99% dos projetos aqui, a oposição também votou a favor, né? Ou seja, é necessário sim ter um diálogo, fazer uma análise do que se está vendendo, porque não dá mais, gente, para a gente ver o erário público sendo penalizado. Se for, vereador Flávio, eu não sei essa questão, eu ouvi alguns avaliadores dizer que o terreno aqui embaixo é no mínimo 3 vezes mais caro que o outro. Ou seja, mas aí vem para apelação, né? É porque não vai ter onde enterrar. Aonde que vai enterrar as pessoas? Isso causa, vereadora Roseli, comoção nas pessoas. E aí tenta fazer isso para poder perpetuar a questão da politicagem que não leva o município a lugar nenhum. Respeito, vereador Ulisses Castro, o voto de vocês. É democracia, como o vereador Oswaldo disse aqui no momento da eleição. Nós vivemos numa democracia, nós não podemos aqui julgar e questionar vocês de votarem não. É direito, é democrático, né? O respeito dentro do processo democrático. Ainda vivemos uma democracia, né? Entre aspas, com muitos problemas, mas temos. Então respeitamos o voto de vocês, da mesma forma que esperamos também que tenham respeito da parte de vocês para com o voto nosso, para com o voto da base dos vereadores de oposição, que entendem que o momento não é, que o negócio não é bom para o município. E como o vereador Daniel já está buscando, o vereador Flávio também quer, vamos acionar as instâncias maiores e aquilo que for decidido vai ser decidido. Se entender o Ministério Público, vereador Daniel, o juiz, aonde que for, nas instâncias que for, que o negócio está legal, vereadora Roseli, tudo bem, nós vamos entender que está legal. Mas se não for, que caiba também as punições necessárias. Eu acho que isso é necessário, uma discussão sadia. E levo para você, o vereador Luiz Castro, pelo respeito que tem a vossa senhoria, a vossa excelência, um diálogo, leva, o senhor que é o líder do prefeito, vamos estabelecer um diálogo. Por que um projeto dessa magnitude não poderia ter sido discutido, né? Sentado numa mesa e, vereador presidente, analisar todos os projetos para chegar aqui e não ter nem discussão e ser aprovado. O processo democrático é esse. Qual que é a dificuldade de sentar os outros vereadores com o prefeito, se é pelo bem do município? É só chamar. Mas chamar para ouvir. Porque eu também não vou sentar com ninguém para poder dar só as cartas e pronto. Vamos sentar, vamos dialogar, vamos ver aonde que está, ou não, essa área não está boa, vamos trocar por essa, não. Manda para lá, passa o trator e volta. Pronto. E aí? Nós vamos passar. O nosso tempo aqui é rápido. Talvez, né, todos aqui possam ser substituídos, se for disputar a reeleição, no próximo mandato, entrar outras pessoas. Né? E o que é que nós vamos ver? Eu vou trazer para vocês uma informação preocupante, que a gente precisa acordar para o futuro aqui nessa casa, vereadora Roseli. Nós votamos aqui recentemente um projeto de lei doando uma área para a cooperativa no Buritizinho. Votamos. O prefeito estava consciente que estava tudo ok. Tivemos o gabinete, foi feito lá o documento assinado para que a cooperativa fosse buscar a escritura no cartório. Quando chegou lá no cartório, aquela área lá não está apta para ser escriturada para a cooperativa,
porque ela não é uma área urbana, é uma área rural, ou seja, precisa criar o perímetro urbano, e aquela cooperativa está lá passando dificuldade. Ou seja, se nós estivéssemos sentados todos para dialogar os projetos de interesse da população de Orizona, talvez a gente evitaria um dissabor desse. E de repente, né, eu não sei o que tem naquela cadeira de prefeito, todo mundo que senta lá é complicado, mas talvez evitaria, Daniel, vereador Daniel, se tivesse esse diálogo, de repente ia ter que restituir o município do próprio bolso, do próprio CPF. Ou seja, são situações, gente, que nós precisamos acordar para isso. Hoje, o que está acontecendo nesse país, vereador Flávio? O STF aí, né, botando para derreter mesmo com todas as questões. Tem muita coisa certa que o STF também está fazendo. As chamadas emenda PIX, sem nenhuma transparência. A gente tem que aplaudir desse ponto aí. Não adianta falar que o STF só erra. Não está certo. Manda dinheiro para os municípios, ninguém sabe aonde está gastando. Ou seja, nós temos que zelar pelas instituições. E nós temos que zelar, vereadora Roseli, pelo patrimônio do povo de Orizona. Nós somos, todo mundo aqui, vereador Flávio Dias, recebe um salário no final do mês. Esse salário é pago pelo contribuinte orizonense. Aí nós esquecemos o patrimônio do povo de Orizona, deixa acabar com esse patrimônio. Nós entendemos sim, é necessário, precisa, estamos passando de hora de aumentar, de criar talvez um novo cemitério, né? Que essa ampliação seria praticamente criar um novo cemitério. Nós entendemos perfeitamente bem disso, sabemos que podemos ter problema futuramente se não tivermos essa área, mas a gente precisa fazer a coisa da forma correta, com o pé no chão, sem denegrir a imagem de nenhum, sem falar de nada, mas trazendo somente aquilo que é pautável à discussão. Ou seja, é um projeto que aparentemente já foi levantado aqui todas as questões. E sendo assim, vereador Daniel, eu acompanho sim, junto com você, Vossa Excelência, o voto de não aprovar. Mais algum vereador? Projeto. Projeto em votação. Eu tive no Ministério Público, igual eu falei para vocês, né? O promotor orientou para a gente seguir com o projeto, certo? Por isso, meu voto é favorável. Então, senhor presidente, só a título de informação, esse projeto encerra a tramitação, será elaborado o auto de lei para que seja entregue lá na prefeitura ao senhor prefeito para que ele possa sancionar a lei municipal. Nessa primeira sessão extraordinária é só. Sessão encerrada.